Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Andy Medrado, sejam bem-vindos ao mais novo vídeo da série Falando de Deus. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de dois discípulos de Jesus que foram a caminho de Emaús. Hoje nós vamos falar a respeito dos discípulos de Jesus que foram a caminho de Emaús. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. É muito importante que você faça isso. É muito importante que você deixe o seu like, que você compartilhe os meus vídeos. Me ajuda a propagar a palavra do Senhor, ok? Então, sobre isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias, se você tiver uma, se você quiser. Em Lucas 24, nós vamos ler do versículo 13 ao 35. É uma história extremamente interessante, eu acho que você vai gostar também. 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Jesus, lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos. Nécios é sem conhecimento e tardos são pessoas com dificuldade de entender. Ó nécios e tardos de coração, para que crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Uma aula aqui de teologia Jesus deu para eles. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam:
o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui. Então, esses discípulos começam a andar a caminho de Emaús, e esses dois discípulos estão andando em direção à aldeia de Emaús, que era próximo de Jerusalém. Eles partiram de Jerusalém após todo o acontecido, a crucificação de Jesus, a ressurreição, e eles vêm conversando, falando de todos os acontecimentos. E eu fico aqui imaginando, sabe quando acontece uma coisa atrás da outra, que te aborrece, que te desanima? Problemas em casa, problemas financeiros, familiares, enfermidades, uma atrás da outra. Esse tipo de acontecimento te deixa no chão. Você fica abatido, triste, fica até sem rumo. Creio que tenha sido dessa forma com os discípulos. Eles se sentiram tristes, porque eles andaram com Jesus, ouviram suas pregações, viram os milagres, creram em Jesus de todo o coração. Mas e agora? Jesus se foi e o mundo deles caiu. Acabou-se o sonho. Creio que após a morte de Jesus, os discípulos se reuniram e choraram muito. Acredito que nós teríamos feito a mesma coisa. Creio que eles se sentiram perdidos e após 3 dias do acontecido, eles resolveram, esses dois, voltarem para Emaús. E o mesmo acontece conosco, quando nós estamos diante de uma provação. Essa provação vai minando as nossas forças. Ficamos sem força para lutar, ficamos fracos, vontade de voltar atrás, de desistir, de entregar os pontos e sumir. Mas o Senhor te diz, eu não me esqueci de você, eu nunca vou te abandonar. Segura mais um pouquinho aí, o teu sofrimento vai acabar, ele tem dia e tem hora para acabar. E você, no final, vai glorificar o meu nome. Ir para Emaús é retroceder, é dar um passo para trás, esquecer das promessas de Deus, esquecer de tudo aquilo que Ele tem falado para nós. Aquilo que parece o fim, muitas vezes em nossa vida, é o começo. Na verdade, não é o fim, parece, mas muitas vezes é o começo. Muitas vezes, os nossos olhos ficam fechados para as coisas que estão ao nosso lado, mas nós não vemos, não enxergamos. Muitas vezes, a pessoa que está ao nosso lado, ali, nós não valorizamos. Nós valorizamos aquela que mal conhecemos, aquela que está lá fora, mas a do lado ali que está te ajudando, dando força, a gente não valoriza. Quantas coisas já não te aconteceram e depois você diz, como é que eu não percebi isso? Foi o caso dos discípulos, Jesus ao lado deles e eles não perceberam. Mas hoje o Senhor tira as escamas dos nossos olhos para que nós possamos enxergar. Então eles, por não reconhecer Jesus, critica, não sabiam que era Jesus e começa a criticar, dizendo como ele, peregrino, era tão desavisado. Em outras palavras, descreve os acontecimentos a Jesus, sendo que Jesus sabia disso, porque ele era a pessoa. Eles dizem a Jesus que esperavam que Jesus fosse redimir Israel. Fala das mulheres que não acharam corpo. No versículo 21, Jesus lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse para a sua glória? Jesus começa então a falar das Escrituras, desde o Velho Testamento, que ele era citado, dá uma verdadeira aula de teologia para eles. E aí Jesus continua a caminhada com eles e foi fazendo uma pregação ao longo do caminho, metódica, extremamente didática. Quando chegam
próximo à aldeia, eles convidam Jesus para se hospedar na casa deles, por ser tarde. E eles constrangem Jesus. E Jesus resolve aceitar. E isso foi a melhor coisa que eles fizeram, fazer esse convite a Jesus. A melhor coisa foi convidar Jesus para pousar na casa deles. Convidar Jesus para pousar também, nós vamos convidar Jesus para pousar também em nossa casa, ceiar conosco. Esse é o melhor que nós temos que fazer. Sabe por quê? Porque Jesus salva, Jesus cura, Jesus abençoa, Jesus liberta, Jesus protege. Jesus, quando ele entra na nossa casa, ele entra para fazer coisas boas, para acrescentar, para nos dar alegria, para nos dar paz. E aconteceu que, estando Jesus com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele, Jesus, desapareceu. A Bíblia diz que Jesus senta à mesa, toma o pão, abençoa, e nesse instante eles percebem que é Jesus, mas Jesus sai do cenário. Deste momento em diante, um diz para o outro: como é que nós não notamos isso? E aí eles começam a refletir em tudo que havia acontecido. Jesus, ele sai de cena para que eles possam refletir em tudo que Jesus ensinou. E o mesmo acontece conosco. Quantas vezes o Espírito Santo fala conosco e nós não ouvimos? Quantas vezes o Senhor já falou conosco e nós não ouvimos? Porque estamos tristes, sem esperança, como estavam aqueles discípulos a caminho de Emaús. Mais tarde, quando os nossos olhos se abrem, ficamos tristes com nós mesmos por não ter percebido aquela situação, por não ter percebido porque os nossos corações estavam duros como pedra. Eu não sei o que você tem passado e nem a gravidade daquilo que você está passando em sua vida, mas o Senhor hoje, Ele cura a tua dor. Ele cura as tuas feridas. O Senhor hoje te restaura e passa o bálsamo na tua dor. Quando eles percebem que Jesus esteve todo aquele tempo com eles, imediatamente eles mudam de atitude. Resolvem sair na mesma hora e ir ao encontro dos outros discípulos. Toda aquela fraqueza se transformou em força. A morte de Jesus não foi o fim. A morte de Jesus foi o começo. O que você está passando não é o fim. O que você está passando é o começo da sua vida. É um recomeço que Jesus está te dando. Eles tiveram uma segunda chance. Vamos hoje convidar Jesus, como aqueles discípulos fizeram, para entrar em nossas casas. Vamos convidar Jesus para cear conosco. Vamos convidar Jesus para entrar em nossas vidas. Não é o fim, é o começo. Jesus te diz hoje, eu te dou uma segunda chance. Eu te dou esperança, eu te dou vida em abundância. Eu te dou força para você tentar outra vez. Não se desanime, levanta e anda. Onde Jesus entra, sai a tristeza, entra a alegria. Onde Jesus entra, sai o pessimismo, entra o otimismo. Onde Jesus entra, sai a desesperança e entra a esperança. Onde Jesus entra, sai a fraqueza e entra a força. Onde Jesus entra, sai a desconfiança e entra a fé. Em 2 Coríntios 17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus hoje está te dando uma segunda chance. Jesus hoje está renovando o seu ânimo. Ele está te dando paz para você recomeçar. Não é o fim, não esqueça, é o começo.
Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe os meus vídeos, dá um like lá para mim, aproveita e assiste os outros vídeos. Eu faço algumas lives, tem algum outro quadro chamado 1 Minuto de Reflexão. Vai lá e assiste, eu creio que você vai gostar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.